Olha o que disse a colunista da Folha de São Paulo, Marilis Pereira Jorge, aquela mesma que escreveu uma coluna, se não me engano, né? Bolsonaro era o título, 212 adjetivos que são usados apenas para definir os maiores monstros genocidas da humanidade. Isso não rendeu nada para ela de problema, mas o monarca está com um processo criminal por ter chamado o comunista obeso Flávio Dino de gordola. Mas diz a Marilis Pereira Jorge, a extrema-direita está vivíssima. Eleição dos conselhos tutelares foi uma amostra da ocupação reacionária. O truque, claro, consiste em chamar qualquer pessoa com viés um pouco mais conservador, religioso, cristão, se for evangélico, então cruzes, de extrema-direita reacionária. E com base nessa premissa ridícula, você justifica todo tipo de perseguição, de abuso, de censura em nome da democracia francesa. Não, por quê? Cubana, venezuelana, da democracia relativa, né? Então, é isso que essa turma toda que tem nojinho, ojeriza de cristão, de evangélico, é isso que eles desejam. Colocar todos no campo de extrema-direita e falar que isso é um atraso, que são reacionários, e que moderninho é ter psolistas nos conselhos tutelares ensinando ideologia de gênero e teoria crítica racial para crianças. E, claro, relativizando a sexualidade, vendendo libertinagem como liberdade e cada vez mais incentivando a sexualização precoce. Por isso que eles odeiam o filme Sound of Freedom, o Som da Liberdade, que foi um sucesso. Então, o Nicolas Ferreira, um conservador de direita, um evangélico, cruzes, um reacionário de extrema-direita, para colunista petista da Folha, escreve na Gazeta do Povo a arte da esquerda em politizar o absurdo, encena o tráfico sexual infantil, que é retratado no filme, com base em fatos, o drama de dois irmãos, uma menina e um menino, que são sequestrados num país latino-americano, e o filme apenas denuncia, com muita comoção e boa produção, esse tráfico internacional de crianças que existe. Estão problematizando isso, a esquerda está apavorada, dizendo que isso é um filme de extrema-direita. É difícil compreender, né? Ou não, e é assustador, porque hoje em dia a esquerda virou algo extremamente radical, satânico e pró-pedofilia. Então, diz o Nicolas, a produção protagonizada por Jim Caviezel, o mesmo ator que interpretou Jesus em Paixão de Cristo, se tornou um fenômeno e já arrecadou mais de 212 milhões de dólares em todo o mundo. E é esse sucesso que está apavorando a turma que acho que quer, de alguma forma, defender o Lolita Express, o avião particular do Jeffrey Epstein, que levava Bill Clinton 27 vezes, e Bill Gates e vários outros, né, para aquela ilha onde crianças praticavam sexo. Não esses. Eles iam lá só jantar com o Jeffrey Epstein. Né? O Nicolas conclui, os crimes sexuais contra menores, infelizmente, acontecem. Isso é um fato. Se nem mesmo isso é capaz de unir ideologias visando a proteger as crianças, é mais uma prova de que o amor venceu não somente é uma frase vazia, como totalmente seletiva e mentirosa. Se ainda não assistiu, reforço a recomendação. Som da Liberdade irá agregar mais do que qualquer produção da cultura woke. Hollywood hoje é 99% woke. Bom, por falar em inocentes que são vítimas, alvos de predadores, de abusadores, né? O que falar da mulher que vive no Irã? Oi, Guga. O Guga Chakra costuma defender muito o Irã, né? Finge que a revolução dos ayatolás não mudou totalmente um país que já foi mais tolerante e secular até, né? Pois bem, jovem agredida pela polícia por não usar o véu está em coma no Irã, diz ONG, uma reportagem em destaque da Gazeta do Povo. Não poderia ser diferente.
O caso lembra o de Amini, uma jovem iraniana de 22 anos, que morreu enquanto estava sob custódia de policiais por, abre aspas, uso inadequado do véu islâmico, no ano passado. O caso despertou a maior onda de manifestações em muitos anos, mas o regime dos ayatolás, defendido por Lula e pelo PT, respondeu com violência aos protestos, nos quais vários manifestantes foram mortos, e condenou a pena capital outros participantes. 7 já foram executados. Lembrando que no Irã, gays, por exemplo, são lançados muitas vezes de alto do prédio. Né? Então, esse é o regime que o Guga, é capaz de chamar de conservador, para não lembrar que é uma revolução dos ayatolás apoiados por Lula e Putin, que ele também acha que é conservador de extrema-direita, que é um cara que andou enaltecendo Fidel Castro e Che Guevara, e que é ex-KGB, né? E que considerou a queda da União Soviética a maior tragédia geopolítica da história. Então é com isso que nós estamos lidando. Né? Com, por exemplo, o ditador socialista, companheiro de Lula a ponto de buscá-lo no aeroporto para ciceroneá-lo pelo país, José Ortega, que na ditadura fechou um partido indígena após prender seu líder. Então, se a gente está falando de minorias, né, as mulheres e os gays são oprimidos no Irã, apoiado por Lula, os bebezinhos, que não têm nem voz para defender, né, para se defender, são mortos na França do esquerdista Macron, que adora o Lula, né, e na Nicarágua a ditadura vai lá e persegue os índios. Em abril desse ano, após ter viajado para uma conferência de povos indígenas nas Nações Unidas, em Nova York, Rivera foi impedido por Ortega de voltar ao país. Mesmo assim, conseguiu retornar. Depois, acabou preso e a ditadura sandinista, apoiada por Lula, também deteve o presidente do partido, Iatama, né, que é suplente de Rivera. O Iatama foi fundado em 2000, chegou a votar e apoiar Ortega em 2 eleições e depois mudou de opinião. Isso é a lembrança aos tucanos que fizeram um L, que todos aqueles que se associam ao diabo achando que vão ser poupados ou que vão tirar uma casquinha ali do governo e tudo, quando começam a ver que os comunistas foram longe demais e começam a pleitear liberdade de expressão para criticar os comunistas, eles são presos, perseguidos, o partido é fechado, porque aí já é tarde demais. Não tem mais ninguém para defendê-los. Aí os conservadores vão estar presos e exilados porque foram tratados pelos próprios tucaninhos, cúmplices dos comunistas, como extrema-direita perigosa, golpista, reacionária, que precisa ser censurada.